No início da igreja primitiva, o apóstolo Paulo desafia os seus liderados com aquele que eu considero um dos versículos mais lindos e desafiadores da palavra de Deus. Ele vai dizer assim aos presbíteros de Éfeso, numa despedida muitíssimo calorosa. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isso está em Atos, no capítulo 20, versículo 24. Certamente não há missão mais honrosa, nem mais digna e que renda mais fruto nessa vida do que o testemunho do Evangelho. Ao fazê-lo, estaremos falando da vida que gera vida aqui nesse mundo e vida eterna no céu. Ao fazê-lo, estaremos comunicando bênçãos aos homens que pecaram e carecem da glória de Deus. Ao fazê-lo, estaremos sendo instrumentos de Deus para mudar o curso desse mundo que jaz no maligno. De fato e de verdade, quando testemunhamos o Evangelho, estaremos abrindo portas a inúmeras possibilidades para aquele que ouve. Ao aflito, a possibilidade de acalmar a sua alma, conhecendo e recebendo o consolo que somente o Deus de toda consolação pode e quer dar para ele. Ao descrente, damos-lhe a possibilidade de conhecer a bondade do Senhor Jesus, a sua salvação maravilhosa, e com isso ser constrangido pelo amor de Deus a servi-lo e a segui-lo. Ao enfermo, a possibilidade de conhecer aquele que cura, aquele que sara as enfermidades da alma e do corpo, e aquele que afofa o leito, seja literalmente trazendo um grande lenitivo para o coração sofrido, seja espiritualmente trazendo paz em meio a um turbilhão de sentimentos. Ao perdido, a possibilidade de encontrar o caminho da salvação em Cristo Jesus. Mas há uma condição imperiosa para se engajar nessa empreitada, não é? Nessa missão de testemunhar o Evangelho, e o apóstolo Paulo veementemente nos esclarece. Ele vai dizer assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Era assim que o apóstolo Paulo vivia, testemunhando do evangelho, sem considerar sua vida preciosa para ele mesmo. Paulo, de certa forma, não estava nem aí para si. O que ele queria era alcançar o maior número de pessoas para o Senhor Jesus. Paulo entendia que finalmente havia encontrado o maior projeto no qual deveria dar a sua própria vida, como o fez mesmo. Paulo foi um dos mártires do Evangelho.
Paulo entendia que nada valeria mais a pena nesta vida do que se envolver com o evangelho que salva vidas. É exatamente por isso que ele também vai dizer: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Que tanto temos pensado em nós mesmos, prezados? Que tanto nossa vida está sendo preciosa demais para nós? Que tanto estamos precisando tirar os olhos de nós e de nossas necessidades para ver um pouco os campos que estão brancos para serem ceifados? Precisamos responder a essas perguntas, porque é rigorosamente necessário reconhecermos que desde que conhecemos o Senhor Jesus Cristo e por Ele fomos salvos, nós nos tornamos pessoas que precisam de muito pouco em relação àqueles que ainda perecem sem salvação. E isso deve nos motivar a testemunhar do Evangelho. Ou seja, meu querido irmão, minha querida irmã, a nossa maior necessidade já foi suprida e precisamos suprir a de outros. Um outro grande motivo para testemunharmos é que nós já fomos salvos por Cristo. E somente o fomos porque alguém fiel pregou o evangelho para nós. Sim, prezados, nós somos fruto da pregação do evangelho. E esse círculo não devia parar nunca. E foi o mesmo apóstolo Paulo quem disse para Timóteo em sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 2, observe: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Testemunhar o Evangelho, portanto, meus queridos irmãos, é não guardar somente para nós aquilo que mudou tanto as nossas vidas, aquilo que nos transformou tanto e nos deu a vida eterna. Testemunhar o Evangelho é, dentre outras coisas, sinalizar para aqueles que vêm em nossa direção contrária que há uma curva muitíssimo perigosa se aproximando, que ela é escorregadia e que poderá ser fatal se entrarmos nela de qualquer jeito. Testemunhar o Evangelho é anunciar em alto e bom som que há uma vida eterna após essa vida aqui, mas que infelizmente há uma morte eterna também, e que a decisão que tomarmos definirá qual será a nossa eternidade, se com Jesus no céu ou num lugar onde definitivamente Ele jamais estará. Vamos orar? Pai querido, ajuda-nos a não considerar preciosa demais as nossas vidas para nós mesmos. E ajuda-nos, Senhor, a testemunharmos tudo aquilo que Tu fizeste por nós. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã, meus queridos amigos, se o Senhor Jesus não vier nos buscar no dia de hoje, eu espero vê-lo amanhã, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço para você. Tchau.